a Natália Paz com mudanças no Código de Trânsito, que as pessoas continuam matando. Eu não sei se vocês viram sábado o Brasil Gente, mas eu, durante a semana, coloquei várias vezes a imagem de um aposentado que estava lavando um carro, veio um bebum, provavelmente bêbado, porque havia sinais de embriaguez, e tem essa lei idiota de que o cara não pode produzir prova contra ele mesmo, então ele não fez o bafômetro. No caso de aparente embriaguez e morte, o cara deveria ser obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas fez, o teste sorológico deve apontar alcoolemia acima do limite. Mas o sujeito é jogado, o bebum saiu de um baile funk, jogou o aposentado que sobreviveu à miséria que recebe de aposentadoria, sobreviveu a várias situações de assalto, de viver num país violento, e morre na porta de casa lavando o carro por causa de um bebum. E parece que as mudanças na lei de trânsito são para ajudar esses infratores. Vamos a Natália Paz, direto de Brasília. Oi, Natália, bom dia. Oi, Datena, muito bom dia para você, Augustinho, Garrafa, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, né? Esse projeto que foi encaminhado pelo próprio governo, que ficou tramitando aí no Congresso por pouco mais de um ano, que vai então para a sanção do presidente Jair Bolsonaro agora. Esse projeto que torna então o Código de Trânsito brasileiro um pouco menos rigoroso, um pouco mais permissivo. A gente lembra que justamente é um projeto do governo, de interesse do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, no ano passado, Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional para entregar, então, esse texto nas mãos de Rodrigo Maia, do presidente da Câmara. Esse texto que foi aprovado, passou 2 vezes pela Câmara, passou 1 vez pelo Senado, então vai para o presidente Jair Bolsonaro agora. Ele amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH, que hoje está variando aí de 3 a 5 anos. Essa validade, ela passa para 10 anos para quem tem até 49 anos. 5 anos para os motoristas, então, com idade de 50 a 69 anos e 3 anos de validade para quem tem 70 anos ou mais. E uma das propostas do governo, aí da Atena, que foi muito criticada quando esse projeto chegou no Congresso, era o de dobrar o limite da pontuação, então, para o motorista ter a CNH suspenso. O Congresso ele permitiu esse limite, então, de 40 pontos, que foi proposto pelo governo, com algumas condições, né? Só vai ter esse limite de 40 pontos, então, quem não cometer nenhuma infração gravíssima. 30 pontos para quem cometer ao menos uma infração gravíssima. Sim, Datena. Sabe qual que seria uma boa pauta para você? Ver quantos congressistas tem quantos pontos na carteira. Seria uma boa pauta você levantar alguns congressistas com muitos pontos na carteira e que não perderam a carteira, que estão usando a carteira. Seria uma belíssima de uma pauta. Fulano de tal, quantos pontos ele tem na carteira? O outro fulano, quantos pontos ele tem na carteira? Não é? Porque volta e meia a gente ouve falar de parlamentar dirigindo bêbado. Normalmente eles têm motorista. Mas vê, por favor, eu acho que seria uma ótima pauta, se levantar alguns parlamentares que excedem velocidade, que cometem barbaridades no trânsito. E aí a gente vai justificar porque os 40 pontos na carteira. 40 pontos também, porque a gente sabe que é ano eleitoral, né? Então é claro que ninguém gosta de ser multado e esse pacote de bondades aí, na verdade, vira um pacote de maldades que você incentiva o cara a cometer faltas graves, né? Esse é um grande detalhe. Eu não digo, acho que multa de radar, essa multa devia ser de 40 pontos mesmo. Agora, a multa para o cara que atropela, mata, não pode ser igual a multa de radar, porque existe mesmo a indústria do radar, né? Essa passou a ser orçamentária, para cobrir buracos na prefeitura. Os caras botam multa de velocidade, às vezes sem regulagem, aferição de regulagem de radar, para meter dinheiro em prefeituras, em governo do estado e daí por diante. Então a multa de radar, como pontos, não deveria ter o mesmo peso que tem, por exemplo, a multa de um atropelamento, como seguido de morte, ou invalidez da pessoa e tal, entendeu? Mas é pacote de bondades que vira pacote de maldades que iguala todo mundo.
não pega só essas multas injustas, na maior parte das vezes, de radar oculto, de radar, entendeu? Mas iguala o cara que mata, o cara que joga as pessoas longe, arranca a perna e daí por diante. Acho que é uma boa pauta você observar os parlamentares que andam acima da velocidade e, obviamente, muito acima da lei. Esse é um excelente levantamento, Datena, até porque, como você mesmo falou, a grande parte dos parlamentares acaba utilizando os carros oficiais, tanto da Câmara quanto do Senado, e tem motorista particular, mas a gente sabe que muitos também cometem infrações no trânsito. Uma questão mas usam aí, né? gente... Usam aí, porque aqui muitos usam os carros deles. Tem os carrões dos estados e tal. Custa nada levantar a multa de alguns parlamentares aí. Exatamente, Datena. E também para ninguém ficar preocupado, agora tem uma questão muito importante, porque como acabou essa tramitação no Congresso, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e teve esse debate aí por mais de um ano no Congresso, é muito provável mas que é a ideia do Bolsonaro isso. É a ideia do Bolsonaro isso. 40 pontos é a ideia do Bolsonaro. Muito provável que ele sancione, então, esse projeto com alguns vetos que ainda vão ter que voltar para o Congresso, então, né, para serem analisados. A gente sabe que essas sessões do Congresso estão demorando para acontecer. A gente tem vetos ainda do ano passado para serem analisados na próxima sessão, no final agora de dezembro. Então, existe essa possibilidade muito grande do Bolsonaro, claro, sancionar rapidamente e sancionar com vetos. Só que, para a gente não ficar preocupado agora, ainda existe um rito bem longo em relação a esse projeto, porque ele só vai se tornar lei, essas modificações só vão entrar em vigor 6 meses, Datena, depois, então, que esse projeto virar lei. Ainda tem um trâmite muito longo pela frente após essa sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ok, obrigado a excelente Natália Pazzi, que falou direto de Brasília. Alguma outra notícia importante de Brasília, Natália? Então, Datena, está acontecendo uma reunião do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto com diversas lideranças, até para tratar daquela nova CPMF, que o governo não gosta de chamar de nova CPMF. Está tendo uma movimentação aqui atrás de mim, vou acompanhar os colegas aqui até para ver o que está acontecendo, qual foi então a autoridade que está saindo, até para se a gente consegue aí uma falinha sobre essa reunião. A ideia do Paulo Guedes, acho que vai colar, é mais um impostozinho para a sociedade brasileira. O Paulo Guedes adora falar em imposto, né? Ele ama falar em imposto. CPMF agora é um absurdo no meio dessa pandemia, com tanta gente morrendo de fome, não tendo nem dinheiro para comer. Obrigado então, Natália. Ótimo dia para você. Até mais, Datena.